Oi, oi, meu nome é Ayla e hoje eu estarei aqui contando um pouquinho sobre colaboração em pesquisa. A V me convidou porque já fazem uns 2 anos que eu trabalho com pesquisa no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e na Argentina. E aparentemente vários de vocês têm dúvidas, né, de como que funciona a colaboração em pesquisa, como conseguir oportunidades, o que que precisa ter, o que que precisa saber, né, se precisa saber inglês, se precisa saber estatística, por exemplo, se são pagas, se não são, se pode fazer de forma remota, enfim. São várias dúvidas, aparentemente, que existem sobre esse tema, são dúvidas que eu também tinha e que se eu puder cada vez mais ajudar as pessoas a obterem essas informações e quebrar essas barreiras e cada vez mais as pessoas consigam seguir com o seu propósito, fazendo uma diferença nesse mundo, eu tô feliz, sabe? Então, o que eu puder ajudar, eu estou aqui. Obviamente que quando a V me convidou para participar nisso, eu fiquei super honrada e super feliz. Então, obrigada, V. E eu espero que vocês gostem e que ajude um pouquinho de vocês. Qualquer dúvida, eu realmente tô aqui para ajudar, tá? Mas então, já falei um monte e não me apresentei. Então, isso também eu vou falar um pouquinho durante essa aula, né? Quem sou eu, como cheguei até aqui e aonde eu quero chegar. É, obviamente, eu ainda tenho muitos sonhos que eu quero alcançar. Eu quero ser uma cirurgiã pediátrica que possa fazer uma diferença no mundo e que eu possa propor, né, dar o melhor para os meus pacientes. Mas eu já também conquistei muitas coisas que um dia eu sonhei. E eu acho que isso é muito importante também, você reconhecer sua jornada, seu processo, se manter motivado, sempre com os seus sonhos, seus propósitos em mente, né? E no coração. Então, isso eu acho que é a essência da coisa, você ter paixão, sonhos e objetivos, né? Sempre por um interesse maior do que você mesmo, sabe? É, eu nasci nos Estados Unidos, morei lá até mais ou menos os meus 6 anos de idade. Depois eu vim morar no Brasil, no Rio de Janeiro, e eu fiquei aqui até mais ou menos os meus 17. E desde que eu vim dos Estados Unidos para o Brasil, eu sempre tive vontade de estudar fora, de conhecer uma nova cultura, um novo lugar, um novo idioma. Então, quando apareceu a oportunidade de fazer medicina na Argentina, eu fui sem pensar 2 vezes. Foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Eu amei estudar lá e amei a experiência que foi isso. Então, essa vontade de continuar conhecendo outros países e participando, né, disso em outros lugares continua muito forte dentro de mim. Então, vamos começar, né? Porque eu já falei um pouquinho de mim. Então, o que é colaboração em pesquisa e como que isso pode ser remoto, né? Existem vários lugares, vários meios que te proporcionam essa colaboração. A colaboração pode ser de forma remota. Eu, por exemplo, até então sempre fiz de forma remota. Na verdade, eu comecei durante a faculdade de medicina. Chegou um e-mail se tinha gente interessado em participar de um projeto de pesquisa. E eu fui e mandei o e-mail na hora falando que queria. E desde então eu comecei a trabalhar com eles. Cheguei a trabalhar em alguns momentos indo fisicamente para ver os pacientes, conhecer e fazer algumas pesquisas locais, mas tranquilamente pode ser feito de forma remota e até estão abertas vagas para ajudar nesse projeto, que é incrível. E depois tem outras instituições que vocês, alguns devem conhecer, como a Incision, Incision Brasil, a FMSA. A FMSA também tem local, né? E o GIGS, que é o Gender Equity Initiative in Global Surgery, que também eu comecei colaborando, tudo de forma remota nessas organizações. O GIGS, por exemplo, faz 2 anos a primeira vez que eu entrei em contato com eles, que eu comecei. Hoje eu sou uma das co-chairs e é uma organização que tem muitas oportunidades de pesquisa também. E às vezes, eu vou mostrar mais adiante para vocês, vocês entram colaborando de outras maneiras, mas como é um ambiente que gera esse pool de informação de gente querendo as mesmas coisas, gente com os mesmos objetivos, as oportunidades e os caminhos também vão surgindo dentro dessas organizações e essas colaborações que a princípio não são de pesquisa, mas acabam podendo ser, porque são várias mentes ali com o mesmo propósito e os mesmos sonhos, né? E depois está o PDSSC, que ele é uma organização, né, um programa em cirurgia global e mudança social da Harvard, que justamente por ser um programa de cirurgia global, eles buscam ter
pessoas locais para entender como é que é o sistema cirúrgico e não ser um processo colonizador, e sim uma troca entre norte e sul e sul e sul. Então, tem um time que é o time Brasil, que eu comecei a. Bom, eu já estou dando spoiler da aula, né? Mas é também um outro caminho participando, colaborando com essas organizações, essas instituições. E também tem outras maneiras que agora eu vou falar um pouquinho mais adiante, né? Mas só mostrando para vocês que o mundo, assim, tem todas as possibilidades possíveis, ir atrás, correr atrás, e estar sempre, né, de olho e com o coração muito aberto. Elas podem ser remuneradas? Sim, algumas podem ser remuneradas. E muitas vezes você começa, por exemplo, essa da Argentina. Eu comecei de forma voluntária, porque era uma estudante de medicina, mas eles viram tanto o meu engajamento e como eu gostava daquilo, que a minha chefe, nem, assim, eu me formei e ela já me contratou como coordenadora de pesquisa da fundação, onde hoje eu coordeno mais de 9 especialistas de diferentes áreas, entre elas fonoaudiologia, terapia ocupacional, psiquiatria, psicologia, nutrição. Então, os caminhos também, às vezes, você começa de forma voluntária, mas vão te abrindo muitas portas, sabe? E você ganha, é um voluntário que você também ganha tanto em compensação que às vezes é pago de outras maneiras, né? Que não só é o financeiro. Mas também pode ser, como eu falei, de salário de instituições e às vezes também bolsas de fundações. Inclusive, vai ter uma aula sobre isso, só de bolsa, já estou dando, né, aquela que faz o merchan da aula. E vão ter outras aulas falando sobre aplicação de bolsas. Então, às vezes, por exemplo, essa de Harvard, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas ela não é remunerada. Mas todo mundo que vai precisa demonstrar que tem maneiras de se sustentar enquanto estiver lá. Então, tem fundações que você aplica para bolsas e você consegue que elas te remunerem, né? Que elas te ajudem nesse processo. Então, esses são alguns dos meios, né, de remuneração. Depois, os requisitos. Óbvio que toda instituição vai ter os seus requisitos específicos, tipo, vai ter que saber escrever um manuscrito, ou em alguns momentos você vai ter que saber falar inglês. Em alguns projetos, por exemplo, com o Canadá e com os Estados Unidos, que são só em inglês, você precisa saber falar inglês. Mas isso não é uma limitação. Por exemplo, a da Argentina era só em espanhol. O do projetos no Brasil, tem Liga, tem, enfim, a FMSA e Cision Brasil, que você, às vezes, falando em português, você consegue fazer projetos, né? Ou até iniciação científica. Você consegue fazer sem ter o domínio do idioma. Ou às vezes um idioma, um nível básico, né? A gente tem pessoas no time Brasil que não são fluentes em inglês, que estão ali justamente porque querem também aprender a ganhar fluência em inglês, mas tem um nível básico, que não se sentem confortáveis em falar durante a reunião. Mas depois vêm, falam comigo, eu não entendi tal coisa, ou enfim, mas sabem, né, como é um projeto com os Estados Unidos, sabem ler, sabem escrever em inglês, e só não tem a fluência. Então também vai depender de onde você vai fazer essa colaboração, né? Que também eu não faço nenhuma colaboração com nenhuma instituição na Europa, mas às vezes também podem conseguir oportunidades, por exemplo, em Portugal, Espanha, que também é mais flexível em conseguir colaborações com um idioma que você se sinta confortável. Então, assim, para mim, os requisitos mesmo, tipo, para todas essas, em comum com todos esses tipos de colaboração, é que você tenha interesse, que você tenha dedicação, que você tenha paixão e esforço. Porque eu acho que com isso você consegue sair muito bem e muito bem em qualquer colaboração que você fizer e vão te abrir muitas portas. Porque a colaboração em pesquisa também é isso. Você começa em uma, mas se você fizer bem o seu trabalho, vão aparecer muitas outras oportunidades e você vai conhecendo mais oportunidades, você vai ganhando espaço e tendo mais oportunidades nesse meio, entendeu? Então, isso para mim é o principal, é você ter o interesse, dedicação e paixão e esforço, porque depois o resto você aprende. Eu, por exemplo, não tenho proficiência em estatística, né? Ou eu tinha muita dificuldade em escrever manuscritos. Até hoje é um processo que eu vou aprendendo diariamente, né? Eu comecei essas colaborações com nada de pesquisa. Na minha faculdade a gente deu muito pouco e olhe lá, eu nunca tinha feito um projeto de pesquisa na minha vida, assim, sabe? Se eu fiz um na faculdade, foi muito. E foi no último ano da faculdade que eu comecei, já assim, já fazendo esse projeto, logo em seguida sendo contratada para ser
coordenadora de pesquisa. Então, o que que era o diferencial? Não é que eu tinha muita proficiência, que eu era uma expert em pesquisa, que eu dominava tudo de pesquisa e só por isso que eu conseguia entrar. Não, foi porque eu era muito interessada e eu tinha muita paixão no que eu estava fazendo. Então, eu entregava e eu tinha interesse de aprender, sabe? Então, isso também foi abrindo muitas outras oportunidades. E uma coisa leva a outra, né? Como achar? Tem diferentes meios de você achar. Um deles é estando em organizações, como eu citei anteriormente, porque entre amigos você vai conhecendo outras coisas, você vai descobrindo outros projetos e vão aparecendo outras oportunidades. Mas também tem redes sociais estão aí para isso, né? A gente tem que usar o melhor das nossas redes sociais. Não é só ficar ali o dia inteiro vendo o que está acontecendo na vida alheia, né? Faça a sua vida ser a vida que você quer conquistar. E as redes sociais estão aí para isso. Entre elas, no Instagram, o Mad Twitter. Não sei se vai ter, depois vou até perguntar para ver se vai ter alguma aula falando sobre o Mad Twitter ou como usar as redes sociais. Mas eu sei que ela fala muito sobre isso. E é uma coisa muito importante, sabe? Usar as redes sociais a seu favor. E o Mad Twitter, né, é nada mais, nada menos que você fazer um perfil no Twitter e conseguir contato com várias pessoas ali. E vão aparecendo várias oportunidades quando você faz, vai seguindo o nicho que você quer, né? Você cria seu nicho. E aí vão aparecendo várias oportunidades. O LinkedIn também é um ótimo meio, não só de você procurar, mas também vão aparecendo, por exemplo, essa, né, que é de investigador júnior, é da organização que eu trabalho lá na Argentina, e a minha chefe publicou no Instagram e no LinkedIn essa oportunidade para todo estudante de medicina que tiver interesse em colaborar, fazendo scope reviews e aprendendo sobre pesquisa, colaborando com pesquisa em doenças raras, está disponível essa oportunidade, entendeu? Inclusive está aberto para quem quiser. É, óbvio que saber espanhol ajuda, porque ela fala em espanhol, então por termos de comunicação, mas você tendo uma base em inglês, e você estando aberto a tentar fazer essa comunicação funcionar, ou quem fala bem espanhol, ou fala pelo menos que dê para entender o espanhol, é uma ótima oportunidade e abre muitas portas. Eu mesmo comecei assim e fui crescendo lá dentro e sou muito, muito, muito grata por tudo que essa organização já me proporcionou. E o projeto é incrível, porque a gente fala doenças raras, mas são mais de 8 mil doenças raras, sendo que cobrindo todas é quase um 10% da população que não tem acesso à informação, a estudos. Chegam enfim, já estou me saindo do nicho, mas eu sou muito apaixonada por isso. E o que eles querem fazer é fazer scoping reviews para brindar informação aos pacientes, mais que aos pacientes, aos profissionais em como tratar esses pacientes. Então, é um projeto incrível também que se consegue achar por meio dessas redes sociais, né? Depois, aí tá o o GIGS, né, que é Gender Equity Initiative in Global Surgery, que eu também comecei lá e trabalhando lá dentro, eu conheci várias oportunidades e conheci pessoas que pensam que nem eu. E é, a gente abre anualmente processos de pesquisa para quem estiver interessado. Então, isso são algumas maneiras de como achar. E depois, como se conectar, né? Porque você achou, o que que eu faço agora? Então, depende também da oportunidade, né? Pode ser, você viu a oportunidade, o que que você vai fazer? Mandar um e-mail, né? Um cold email, que eu sei que vai ter também uma aula só falando sobre como mandar um e-mail para garantir aquela vaga que você tanto quer. Então, pode ser que você viu a oportunidade e manda um e-mail, ou que nem existe a oportunidade, mas você admira muito um pesquisador, ou muito um projeto, ou uma instituição. Você vai e manda um e-mail. Óbvio que esse e-mail não é: oi, tudo bem? Quero essa oportunidade. Tem toda uma técnica, tem toda uma formalidade, mas que saem muitas coisas daí. Já vi muitas pessoas conseguirem oportunidades incríveis através do cold email, né? Inclusive, eu comecei a trabalhar no Team Brasil em vários colaborações que eu faço através de um cold email. Depois, processos seletivos. Inclusive, o Time Brasil hoje, vou te explicar daqui a pouco, e o PGSSI são através de processos seletivos, então, às vezes, exige também né, uma aplicação mais estandarizada. É, conexões, como eu falei, às vezes você está trabalhando ali dentro, então, e começa a conhecer várias pessoas que vão te conectando e vão surgindo oportunidades. E redes sociais, né? E aquilo, né? A famosa frase: o não você já tem. O não você já tem. Então, você vai atrás do sim. Se é uma coisa que você quer,
Lute para aquilo. Não fique achando que você não é o suficiente. Você é sim suficiente. E se você sempre achar que você não é o suficiente, você nunca será o suficiente. Porque você não vai lutar por aquilo, você não vai melhorar, você não vai sair da sua zona de conforto e da sua bolha. Então, vai atrás do sim. Nossa, eu tinha zero experiência em pesquisa, sabe? Mas como é que eu ia ter experiência se eu nunca fosse atrás daquilo? Então, a gente vai e a gente oferece aquilo que a gente pode oferecer. Eu poderia oferecer minha disponibilidade de tempo na época, o meu interesse em aprender, a minha vontade de entender como aquilo funcionava e me capacitar para um dia eu poder oferecer mais e cada vez mais, né? E é um processo. Então, lute através daquilo, óbvio, sempre com uma formalidade, não é, como eu falei, mudar quero isso, mas é lutar pelos seus sonhos, né? Então, falando um pouquinho do time Brasil, né? Como é que foi para mim? Que nem eu falei, eu fui através de um cold email, eu participei, e é isso, sempre estando com seus olhos atentos, abertos para todas as oportunidades e vendo o que, que tem por aí. E às vezes aparece quando você menos espera. É muito interessante essa história. Eu estava participando na época de um projeto que eu nem sei como eu fui parar lá. Não saiu nada, não resultou nada desse projeto, mas eu estava lá sempre participando e tal. E um dia teve um webinar. E aí eu só cliquei no link do webinar para ver, entrei no Zoom, não sabia o que estava acontecendo e entrei naquele webinar e era do Partners in Health, falando sobre Partners in Health, que é uma organização que eu admiro muito. E, enfim, fiquei lá vendo o webinar e falei, nossa, que máximo, eu quero muito colaborar com eles. Eu nunca, tipo, sempre sonhei, fui muito fangirl, mas eu nunca pensei na possibilidade de mandar um e-mail e falar assim, olha, eu quero ajudar vocês, eu sou muito fã e eu acho o projeto incrível, eu acho uma causa incrível que eu compartilho muito desses ideais. Na época era Covid. Então, eles falaram, olha, ela tá nessa época, não tem como você vir estar de forma presencial. No momento não temos nada remoto, mas eu vou mandar um e-mail para quem está trabalhando com o time Brasil, porque talvez eles possam ter oportunidades lá. E na época eu nem me liguei que o Partners in Health era do PDSC, né? É conectado com o PDSC, e que eles poderiam fazer essa ponte. E aí foi assim. Eles mandaram um e-mail, falaram: obrigada por mandar seu currículo e tudo. Já te botei em contato com o pessoal do Time Brasil e para você trabalhar de forma remota com eles em projetos de cirurgia global no Brasil. Juro, gente, eu chorei esse dia. Eu fiquei muito, muito feliz porque foi assim, despretensiosamente, eu cheguei aonde eu queria chegar e nessa época eu jamais imaginei que chegaria, entendeu? Só que hoje em dia, pela dimensão, isso foi no meio da pandemia, né? Depois de uns anos, o time foi crescendo muito. Então, a gente resolveu. Hoje em dia, a gente faz através de processos seletivos e a gente convoca membros para colaborarem com a gente, né? No time Brasil. Provavelmente esse ano vai ter um processo seletivo para todo mundo que pergunta, que manda e-mail e tal. É, vai ter um processo seletivo, não sei ainda bem a data, provavelmente por volta de agosto, em geral, quando a gente faz o processo seletivo. Mas quando tiver, com certeza eu vou estar compartilhando, a V vai estar compartilhando, e aí vocês vão ficar sabendo, né? Esse aqui é outro projeto que eu consegui, que eu também nem imaginei que eu ia conseguir, nossa, foi muito legal. Porque foi no DIGS, né? Aquela instituição que eu falei que hoje em dia eu sou co-chair e que eu sou muito apaixonada por essa organização. E eu tava lá muito despretensiosamente, sempre dando o meu melhor, trabalhando muito. E a conheci, essa minha amiga falou assim: ela, o que que você quer mesmo? Eu falei: eu quero cirurgia pediátrica. E ela, poxa, como é que eu não sabia disso antes? Eu acabei de receber um e-mail do Canadá que eles estão com um projeto em cirurgia pediátrica para desenvolver uma base de dados de cirurgia pediátrica. Se você tiver interesse, eu mando um e-mail para eles te botando em contato. E foi assim, ela mandou um e-mail falando assim, olha, eu tenho uma Ayla que trabalha comigo já faz um tempo e se você ainda precisar de algum aluno, ela tá super disposta. Então também sempre deixe seus olhos e coração aberto, sempre fazendo o seu melhor, porque as coisas vão surgindo daí também, sabe? Às vezes a gente fica muito fechado com uma coisa e esquece do mundo de possibilidades que existem e como essas possibilidades podem nos levar aos nossos sonhos também, né? E ganhando experiência no processo. Que é isso que eu tô falando. Quais são os benefícios? Muitas vezes essas colaborações não são pagas, porque são colaborações. Mas, e eu falaria que a maioria das vezes, mas elas te dão muitos benefícios em troca, sabe?
E às vezes é muito maior, assim, primeiro, antes de mais nada, assim, eu acho que é compartilhar uma paixão mútua, isso te motiva, isso te deixa sempre presente no seu propósito, no que você quer. E é muito legal conhecer gente que quer as mesmas coisas que você. E isso também abre oportunidade para outras coisas também, né? Capacitação. Você, ao invés de, às vezes, pagar um curso que você estaria se capacitando, você vai ali aprendendo diariamente com mentores que vão te ajudando, pessoas que têm mais experiência que você, e no dia a dia, quebrando a cara mesmo, você vai aprendendo as coisas. E muitas dessas colaborações, às vezes, também dão capacitação. Essa da Argentina, por exemplo, a gente está fazendo todo um programa de capacitação de todo estudante de medicina que entra, em Scope and Review, e também alguns outros pontos de pesquisa. O Team Brasil, ele também tem várias aulas e webinars e às vezes até cursos de capacitação. Então, essas oportunidades muitas vezes também te brindam novas informações, novos conhecimentos, novas experiências que te fazem melhor para a sua próxima vaga, para o seu próximo processo seletivo. Né? Publicações não necessariamente vão te dar publicações. Muitos desses projetos, como eu estou falando, eu não terminei não publicando, mas me abriram portas para outros lugares, né? Mas muitas delas te dão publicações. No Team Brasil, por exemplo, já publicamos na Lancet, no Journal Surgical Research, no World Journal of Pediatric Surgery, em várias revistas de alto impacto. É, mas não é o end goal, entendeu? É óbvio que é uma coisa que é um benefício que nós todos gostamos, né? Dá uma satisfação e motivação, não necessariamente vai estar, e não deve ser também o propósito último, né, e principal nosso, né? O que a gente faz enquanto a gente está ali que realmente impacta, né? E como essa publicação vai impactar o mundo. Depois de mentoria, grandes mentores, inclusive a Júlio, o Fábio, o Dr. Mooney e novos cirurgiões que estão no Team Brasil, é, são mentores que, né, eu fico sem palavras, e se eu começar a falar deles, a aula vai ser só disso, só sobre mentoria, e não é o propósito dessa aula, mas é algo muito importante. Inclusive, num dos estudos do Team Brasil, a gente viu que 80% dos alunos no Brasil não têm acesso à mentoria. Então, participar dessas colaborações, não, como eu falei, não te dá só publicação e capacitação, mas também, às vezes, muitas vezes te dá mentoria não só profissional, mas pessoal também. E isso, para mim, é uma coisa essencial, assim, forma o indivíduo. Todas as oportunidades que eu estou tendo hoje, tudo, todos os frutos que eu estou colhendo foram graças aos meus mentores, então já deixo meu muito obrigada aqui. E a minha chefe da Argentina também, que se eu começar a falar dela, aí não é nem uma aula à parte, é chororô, entendeu? Porque ela é uma pessoa que é um divisor de águas na minha vida e me formou em quem eu sou hoje, profissionalmente, e também em muitas questões pessoais também. E te dá muito networking e mais oportunidades ainda, como eu estive falando, né? É a partir daí que eu, enfim, eu não quero dar spoiler do final, mas através dessas colaborações que eu consegui muitos contatos e consegui conquistar muitas coisas. Então, trabalhando aí, às vezes nem é o lugar que você imaginou que ia ser, mas te dá a oportunidade de conhecer pessoas que vão te levar onde você quer chegar. Então, o que que eu faço nesses grupos de pesquisa, né? Depende da colaboração, depende do projeto, é, mas pesquisa pode ser, você pode ajudar, depende do projeto, pode ser um scope review, uma meta-análise, um estudo epidemiológico, então é o estudo clínico, depende do que você está fazendo e da etapa também. Às vezes eles precisam mais da parte de data entry, às vezes eles precisam mais da parte de estatística, eles precisam da parte de escrita de manuscrito. Sempre vai ter algo que você possa ajudar. Se você tiver, por isso que eu falei dos requisitos, né? Lembra que eu falei que é interesse, paixão? Porque óbvio que é sempre bom se você tiver algo diferencial. Por exemplo, sempre queremos pessoas que dominem e tenham proficiência em estatística. E isso vai te abrir muitas portas. Se você puder encontrar aquilo que poucas pessoas dominam, é um diferencial e vai te abrir muitas portas e com certeza você vai conseguir muitas oportunidades, né? Então, geospatial mapping, estatística, essas coisas assim que poucas pessoas dominam, te dá um diferencial incrível, mas sempre vai ter algo que você possa ajudar. Nem que seja espalhando um questionário. Eu lembro que eu fiquei. Provavelmente alguns de vocês receberam mensagens minhas, tipo, por favor, preencha esse questionário. Fazendo mídia para redes sociais, fazendo design para redes sociais, chamando para responder o questionário, chamando para fazer parte do projeto. Pode ser escrevendo as minutas de uma reunião, pode ser escrevendo uma introdução ou aprendendo a fazer data entry.
Então, assim, sempre você vai poder colaborar de alguma maneira, basta você ter interesse, né? Então, isso é uma das coisas que eu faço. Todas essas que eu citei, eu já fiz em algum momento e eu faço. Capacitação, depois de um momento que você está ali dentro, você também ajuda a capacitar os próximos que estão vindo. Então, é um ciclo, né? A mentoria é cíclica. Então, isso também é bem legal. Hoje em dia, o que eu faço, eu capacito não só os 9 especialistas que eu estava falando, mas mais 10 estudantes de medicina lá na Argentina. Enquanto isso, também no time Brasil, eu não falo porque eu acho que é uma relação mútua, né? Mas também ajudo no que eu posso a passar adiante tudo que eu aprendi. Então, isso também é algo que, se você tem algo, você pode passar adiante através da capacitação. E a advocacy, né? Você leva a palavra adiante, você faz a sua voz ser ouvida, você promove uma mudança social, no caso, nesse projeto, e é algo que eu faço hoje em dia, é trabalhar muito com a parte de advocacy. Então, agora entrando, eu acho que no principal da aula, que muitos, né, também queriam saber, sobre o programa de cirurgia global e mudança social da Harvard, que eu preciso explicar um ponto muito importante, porque gera muita confusão e a gente sempre gosta de deixar as coisas muito claras, até para vocês entenderem como que funciona, né? Então, existe esse programa de cirurgia global e vida social da Harvard, como eu expliquei, e que ele, justamente, para entenderem melhor como é o lugar e as melhores pessoas para falarem daquele lugar é quem está ali, né? São os local champions. É, eles têm laboratórios e times em vários lugares do mundo, entre eles o time Brasil, que antes era através de cold email, hoje tem um processo seletivo, nós hoje em dia somos 60 pessoas, é um time bem grande. É, e é, quando você está no time Brasil, você está colaborando como um pesquisador local, você não é afiliado de Harvard, né? Eu trabalhei com eles por 2 anos sem ser afiliada. Eu não podia falar que eu estudo em Harvard ou eu faço pesquisa em Harvard. Não, eu colaboro com projetos do time Brasil, que é um colaborador independente do PGSC, tá? Então, isso é algo que eu gosto de marcar bastante, porque para não gerar confusão e para saber diferenciar muito bem, porque tem a sua diferença e também não é justo com quem passou no processo seletivo do PIB-DSSI, que também é bem estrito, ser confundido com pessoas que não passaram por esse mesmo processo, né? A gente colabora sim, a gente faz o nosso trabalho, faz um trabalho muito bonito, que eu sou muito orgulhosa, mas são duas coisas diferentes, que estão juntas, né? Trabalham juntos, mas são duas organizações quase que diferentes, digamos assim, né? Então, vamos lá. Vou falar eu falei um pouco do Team Brasil, né? Que é isso, é um time independente do PGSC, em que tem milhares de alunos que ajudam, que já passaram por esse processo, milhares, mas centenas de alunos que já passaram pelo Team Brasil. É, e eu estava com eles, eu colaborei por 2 anos com eles, colaboro por 2 anos com eles. Então, o PGSC, que eu vou falar agora do PGSC. Que é o Research Collaborator? Porque no PGSC tem 3 opções. Você pode ser Research Collaborator, Fellow ou Visiting Professor. Então, pode ser, depende do momento que você está na sua carreira. Se você é um estudante de medicina ou recém-formado, você entra como Research Collaborator. Se você já é um Fellow ou um residente, você entra como Fellow. E se você é já uma pessoa formada, em termos de, você já é um cirurgião, você já é um professor, você vai como visiting professor, né, no momento da aplicação. Eu vou contar o Research Collaborator, porque é o processo que eu apliquei, e então é o que eu entendo mais como funciona, tá? O Research Collaborator é uma posição que não é financiada, e como eu falei, são alunos que estão matriculados ainda na graduação, né, em medicina ou em algo relacionado à saúde ou recém-formados que desejam desenvolver ainda mais seus conhecimentos e aptitudes em cirurgia global, tá? É, quais são as informações do processo seletivo? Esses que estão na página, e são os que eu tive que fazer. É um formulário do Paul Farmer Global Surgery, que são com algumas perguntas que você tem que ir respondendo. Depois são 2 cartas de recomendação, um currículo, um personal statement, que é limitado a uma página e eles pedem que seja focado em cirurgia global. E um comentário, que são 400 palavras, e esse comentário deve abordar um tópico entre climate change, gender equity,
E tem mais algumas opções que eles dão que vai mudando de ano para ano, que você tem que botar embaixo do personal statement esse comentário, como se fosse um mini editorial, assim. Quais são as responsabilidades, né, que eles pedem? Essas são algumas delas. Então, eles aí exigem sim, como eu falei, depende de onde você está aplicando, que eles vão pedir requisitos. Tem alguns lugares que não pedem requisito nenhum para você colaborar, só a sua boa vontade, mas tem outros que são mais difíceis de entrar, mais competitivos, e aí eles vão exigir maiores aptitudes, né? Entre elas, experiência com cirurgia global, que você entenda o que é cirurgia global. Inclusive, a gente pode ter, isso é uma aula à parte só, né? Mas se vocês já querem entendendo sobre o que que é, tem Incision Brasil, tem DIGS, tem a Incision que explicam o que é, e até o site do PDSC. Mas, então, você tem experiência com isso, você tem experiência prévia com pesquisa, saber analisar os dados, saber trabalhar em equipe, todas aquelas coisas, né, de acompanhar, reportar a liderança do projeto, e estar sempre em tempo e forma com os seus projetos, desenvolver projetos de cirurgia global e a ciência implemental também, aplicada, fazer advocacy, policy making, tem várias coisas que você faz durante esse ano que você está lá. Esses são alguns requisitos que eu já mencionei alguns, né? Eles um projeto, né? Uma organização que o processo é bem competitivo, só entram 4 pessoas por ano do mundo inteiro e são pessoas que estão ali, que querem muito aquilo e que já têm alguma experiência, uma boa experiência com pesquisa e com projetos de liderança e com cirurgia global. Então, eles pedem isso, né? Entre alguns dos requisitos. E vou contar um pouquinho da minha história, como é que foi agora, para vocês entenderem. Até me ajeitei aqui para explicar, se não falar que vem história. Então, contei para vocês, né, que como eu entrei no time Brasil. Agora, como é que eu entrei no PDSSC mesmo? Depois de 2 anos trabalhando com eles de forma voluntária, remota e, e sem ser do PDSSC, ser do time Brasil, não sendo afiliada a eles, eu falei assim, não, eu quero ser afiliada, eu quero ir para Boston. Eu quero usufruir de tudo que aquele projeto tem. Eu acredito que eles podem me dar muitas ferramentas que vão fazer ainda melhor e que vão me ajudar a gerar o impacto que eu quero ajudar. Eu quero fazer uma diferença nesse mundo e eu sei que eles podem me ajudar a fazer essa diferença. E eu quero ajudar eles a fazer essa diferença, porque eles têm projetos incríveis, como eu falei, é uma aula à parte. Eu sou totalmente apaixonada pelo PDSC. E eu falei, eu quero trabalhar além de com o time Brasil, como eu venho trabalhando, eu quero conhecer os outros laboratórios e as outras oportunidades que eles têm para oferecer. Então, eu fui lá participar, apliquei para o processo seletivo, que é um processo seletivo diferente, é um processo seletivo anual, em geral, entre julho e agosto de todos os anos, abre o processo seletivo do PDSSI, que é o global, e que é aqueles requisitos que eu falei, eram aqueles, né, o currículo, tudo aquilo que eu falei que precisa mandar no processo seletivo, que só entram 4 pessoas, como eu falei, no período de um ano para o Research Collaborator, e pode ser em Boston, ou às vezes até pode ir para outros países que eles colaboram. Por exemplo, tem gente que vai para Ruanda, tem gente que vem para o Brasil, para Haiti, enfim. Que você pode até ir para esses lugares onde eles têm relação e onde eles desenvolvem muitos trabalhos interessantes. Eu falei assim, eu quero participar dessa oportunidade, né? Então, eu apliquei o processo seletivo depois que você manda toda essa documentação. Tem a primeira fase da entrevista e depois tem a segunda fase da entrevista. Eu passei na primeira fase, vai, vamos lá. Meus mentores do time Brasil me ajudando durante todo o processo. Depois eu fui para a segunda fase, fiz a entrevista que era com todos os faculties deles, uma pressão enorme. É, mas, enfim, aí eu recebi a carta de que, infelizmente, eu não seria aceita nesse ano e que eu estava em lista de espera, mas que eles esperavam que eu continuasse fazendo coisas incríveis no mundo da cirurgia global, é, e da saúde global. Isso foi que novembro. Fiquei arrasada. Arrasada. Esses meses todos fiquei muito triste, mas eu falei assim, não, não vou deixar a peteca cair, porque é o meu sonho. Foram aparecendo outras oportunidades, aquilo que eu falei, mantenham sempre o seu coração e seus olhos abertos.
Falei assim, tudo bem, essa não deu certo, mas tem muitas outras maneiras de eu gerar um impacto no mundo, tem muitas coisas incríveis por aí. Então, eu comecei a aplicar para mestrados, faltando um mês, porque, em geral, todos os deadlines dos mestrados terminavam na primeira semana de dezembro, ou no máximo até janeiro. Comecei a mandar e-mail, comecei a entrar em contato, comecei a pedir para todo mundo me mandar carta de recomendação, porque agora era diferente, era para mestrado. Enfim, fui atrás, falei para minha mentora, né, para a Júlia, eu errei, eu foquei só em uma coisa. Ela falou: não, você não errou, você sabe que você deu o seu melhor, e agora a gente vai reassess e vai trabalhar para o plano B. Então vamos fazer todos os nossos esforços para o plano B dar certo. Que hoje em dia, meu plano B, inclusive, virou o plano A, e, enfim, vocês vão ver isso na próxima, no próximo slide, né? Eu vou deixar essa curiosidade aí. Comecei a aplicar para vários lugares, e vários lugares incríveis, inclusive um deles que eu estou muito feliz. Mas, enfim, acontece. E por que eu falo keep on going? Porque muitas vezes você vai receber um não, né? Até falei sobre isso outro dia. Mas esse não, às vezes, é um motivador para o sim. É onde você começa a querer abrir os olhos para as outras oportunidades. E o não nem sempre é um eterno não, né? Como vocês podem ver, agora em fevereiro, dia 10 de fevereiro, eu recebi a carta deles de que eles estavam com uma vaga e eles gostariam que eu fosse lá esse ano colaborar com eles. Então, assim, não se desanime, não se desmotive, vão ter muitos nãos. Esse eu tô mostrando um não. A quantidade de e-mails que eu já mandei e não recebi nenhuma resposta, ou aplicações que eu já, né, lugares que eu apliquei e não recebi nenhuma resposta, são muitos. Então, assim, esteja preparado para o não, né? Que nem eu falei, o não você já tem. Mas não se desmotive com ele. Continue lutando pelo sim, continue lutando pelos seus sonhos, porque um dia aquilo vai chegar, tá? E, como eu falei, eu continuei aplicando para vários lugares. Ali vocês viram, né, que foi dia 10 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro me chegou uma carta do mestrado que eu mais queria fazer, que eu estava totalmente apaixonada por esse lugar, por essa tese, por esse mestrado, que é muito específico no que eu quero na minha vida, e com um mentor que é o meu ídolo, né? E que eu nunca imaginei que eu fosse fazer um projeto de mestrado com ele. Então, o não me permitiu encontrar o meu sim, tá? Então, e foi exatamente em fevereiro, dia 10 de fevereiro, eu recebi isso. 5 minutos depois eu recebi isso. Então, assim, e agora, dia 23, 10 dias depois, eu recebi a carta de que também fui aceita para fazer um mestrado, em Harvard, para fazer um mestrado de saúde pública em Harvard. Dessa vez, infelizmente, eu não vou poder falar que sim para eles, porque eu vou estar fazendo o meu mestrado na McGill, e, ao mesmo tempo, eu estarei fazendo um projeto de pesquisa de um ano como Research Collaborator do PGSSC. Então, assim, todos esses projetos que eu fiz ao longo da minha vida me levaram até onde eu estou hoje, me brindaram oportunidades de conseguir tudo isso e de seguir motivada a conseguir muito mais. Mas sempre lembrando que foi o que eu fiz no processo que conta, sabe? Foi todo o impacto que eu pude gerar, todas as pesquisas que eu sempre tentei pensar em ser pesquisas com propósito, que eu pudesse estar fazendo o melhor para os meus pacientes. E é isso que me motivou a continuar sempre. Sempre foi muito mais do que para mim, sempre foi pelo meu propósito e para quem eu quero impactar e gerar um impacto positivo. Então é isso que eu gostaria também de fechar aqui, de deixar sempre muito claro, que não são só os resultados pessoais, mas são principalmente os resultados globais que você pode gerar. Sabe, o impacto que você pode deixar nesse mundo e a diferença que você pode fazer no mundo. Isso é o que faz toda a diferença. Então, isso é um pouquinho, obviamente, estou aberta para todos vocês que quiserem fazer perguntas, se quiserem mandar e-mail, entendendo um pouquinho mais de como é que foi, se eu não expliquei algo muito claro aqui, se faltou algum detalhe, mas eu tentei dar uma ideia geral, espero que vocês tenham gostado dessa aula. É, e é isso, gente. Não tenham medo, corram atrás, estejam atentos para oportunidades. Aqui vão ter outras aulas também. Eu não quis entrar tanto em detalhes de como mandar um e-mail, como procurar uma bolsa, porque vão ter aulas sobre isso, né? Mas tem infinitas possibilidades para colaborar em pesquisa. Inclusive, falei que essa da Argentina está aberta e que me fizeram também estar onde estou hoje. O do Team Brasil vai abrir, provavelmente esse ano. O do PDSC sempre abre.
Do DIGS também vai abrir agora o processo seletivo para participar do time internacional, provavelmente agora em junho deve abrir. A Incision sempre estão abrindo possibilidades, é, a Incision Brasil, a FMCA, todas essas organizações que eu falei, e até vocês mesmos, né? Tem coisas locais que vocês podem encontrar e em criar oportunidades também de colaboração. Você mandar um e-mail para um cirurgião que você admira muito, ou você comentar com um amigo que você gosta de tal projeto, você gosta de tal especialidade, também podem abrir muitos processos de colaboração em pesquisa, tá bom? Então, isso é um pouquinho da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo um beijo grande e estou aqui para o que precisarem, viu? Lhes desejo toda a sorte do mundo e muito sucesso nessa jornada. Beijo grande.